Vocês gostam de folclore? Essas manifestações da cultura popular que marcam a identidade de um povo? Muitos dizem que as histórias dos folclores são apenas lendas que circulam por aí e que nada do que elas dizem é verdade. Vou te dizer uma coisa. Eu acredito em todas. E vocês? Acham que essas lendas realmente são apenas histórias? Eu sou o Detetive Bira e hoje, Sexta do Medo, eu quero contar as histórias mais obscuras do nosso folclore. Algumas são mais conhecidas do que as outras e também recebem outras versões, dependendo da região em que você mora. Em muitos casos, as histórias, conforme os anos se passam, vão sendo moldadas e ganhando uma versão um pouco menos assustadora, como se perdessem o objetivo de transmitir o medo. Bom, mas o que vocês acham de começarmos por uma lenda que pouca gente conhece? O Capeta da Garrafa. Mais conhecida nas regiões norte e nordeste do país, essa lenda chegou ao sudeste do Brasil, em alguns casos chamado também de Diabinho da Garrafa, Famaliar e até Cramulhão. Essa história envolve um pacto com um demônio que pode ser preso dentro de uma garrafa de vidro. E daí o nome sugestivo, Capeta da Garrafa. Até aqui tudo bem para vocês? As histórias que circulam por aí relatam que o Capeta da Garrafa nasce do ovo de uma galinha que foi pego durante a Quaresma, exatamente na primeira sexta-feira depois da quarta de cinzas. Um bom alerta, já que estamos exatamente nesse período. Só que quem procura ovos de galinha nesse dia está exatamente atrás de ajuda vinda das forças do mal, que cobra um preço um pouco alto pelos seus favores. Ou seja, são pessoas que realmente querem ter o demônio como um prestador de serviço. Mas, para conseguir encontrar o demônio da garrafa, a pessoa precisa primeiro ter feito um pacto com o diabo, seja através de rituais satânicos ou mesmo usando o famoso livro de São Cipriano. Após conseguirem fazer o pacto, o próximo passo deve ser pegar o ovo da galinha na primeira sexta da Quaresma e deixá-lo em uma encruzilhada. O ovo deverá ficar nesse lugar por 40 dias. E após esse tempo, a lenda conta que uma pequena criatura de 20 centímetros, vinda das profundezas do inferno, nasce desse ovo. A criatura é capaz de falar. E, é claro, de realizar os desejos das pessoas. Mas, para que tudo isso aconteça, o demônio precisa ser preso dentro de uma garrafa. Mas, digamos assim, para poder ser explorado. A pessoa que conseguir todas essas coisas poderá fazer todos os pedidos para ela durante toda a vida. E esses pedidos podem envolver até as finanças. Só que essa vida repleta de regalias custa caro. Apesar da pessoa ter uma vida farta, depois que morre, terá de pagar todos os serviços prestados pelo demônio, com a sua própria alma. Depois que a pessoa morre e tem sua alma tomada pelo capeta da garrafa, a criatura é libertada e parte para o inferno com a alma da pessoa. Para muitos, essa lenda do capeta da garrafa é uma das mais assustadoras de todas. E muitos acreditam não ser apenas uma lenda.
Já a lenda do corpo seco é uma das narrativas mais sombrias dentre as demais lendas do folclore brasileiro. A história do corpo seco surgiu em meados do século passado, ali no interior de Minas Gerais e São Paulo. A história conta sobre a vida de um homem chamado José Maximiano, um homem muito conhecido pelas crueldades que cometia contra as outras pessoas. E ao menos enquanto esteve vivo, José Maximiano realmente foi uma pessoa má. Tanto que, segundo contam por aí, ele torturava animais e, em alguns casos, chegou a espancar a sua própria mãe. Só que, às vezes, o mundo parece cobrar as pessoas cruéis. Um dia, ao se meter em uma briga, José acabou sendo assassinado. Seria isso karma? Ele foi enterrado em um cemitério, mas ele parecia ser um homem tão ruim que nem a sepultura o aceitou. Ele foi expelido de volta para a superfície depois de ser enterrado. E desde então, José Maximiano passou a vagar por aí e a ser conhecido como Corpo Seco. A lenda, que circulava principalmente em zonas rurais, conta que José tinha uma aparência cadavérica e o odor de uma pessoa que estava em decomposição. Dizem que quando ele se apresentava pedindo carona para as pessoas que passavam nas estradas e tinha o favor negado, José grudava no corpo das pessoas e sugava todo o sangue delas. Era uma espécie de zumbi misturado com vampiro. O legal é que a cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, reivindica para si a origem da lenda do corpo seco. Lá, inclusive, existe a Serra do Corpo Seco, onde, segundo a lenda, ele teria sido isolado após sua rejeição pela terra. E a famosa lenda do boto cor-de-rosa? O que vocês sabem sobre ela? No imaginário popular, nas noites de lua cheia, no período de junho, próximo das comemorações das festas juninas, o boto cor-de-rosa sai do rio Amazonas e se transforma em metade homem e metade boto. Só que, quando ele se transforma em homem, eu não estou falando de qualquer homem, mas sim um cara bonito, extremamente atraente e com um porte físico que chama a atenção de qualquer mulher. O boto então sai caminhando pelas regiões próximas do rio, encantando e seduzindo as mulheres mais bonitas que ele encontra. Usando um chapéu, o rapaz leva as moças para a beira do rio e tem relações com elas. A lenda diz que toda mulher que se relaciona com o boto fica grávida. E após cumprir sua missão, o boto volta à sua forma normal e a mulher volta para a sua comunidade. Por mais curioso que possam ser, os botos cor-de-rosa foram por muito tempo caçados no rio Amazonas, principalmente por homens que acreditavam que suas mulheres tinham sido engravidadas por eles. Alguns até acreditam que, se comerem a carne desses animais, passarão a ter as mesmas características. Ainda tem os que acreditam que comer a carne do boto cor-de-rosa pode deixar a pessoa louca. Todas essas lendas, apesar de não serem as mais populares, são muito conhecidas em diferentes regiões do Brasil. Mas não podemos negar que algumas das mais conhecidas, como é o caso do Curupira, também colocam medo em muita gente. Sabe aquela versão fofinha que a gente via na televisão nos anos 90? Sobre as lendas do folclore brasileiro? Pois é. Esqueça tudo o que você viu na TV.
pois as lendas da vida real são mais assustadoras do que você imagina. O Curupira é uma entidade muito parecida com a caipora, com funções e domínios idênticos, ou seja, que protegem a fauna e flora. A diferença é que o Curupira sempre aparece nu, montado em seu porco do mato, portando uma lança com arco e flecha, cabelos vermelhos e o mais assustador, os pés virados para trás. De origem indígena, esse guardião das matas pune cruelmente quem ousa desobedecer às suas leis. Os caçadores, por exemplo, costumam ser suas vítimas. Como ele as pune? Geralmente ele cria ilusões e faz torturas psicológicas. Às vezes, as pessoas se perdem nas florestas. Suas trilhas ficam confusas por causa dos pés virados para trás do Curupira. São agredidos e têm seus cães de caça mortos. A lenda também conta que o Curupira é um ser que está aberto para acordos, para perdoar aqueles que invadem seus domínios. Para que isso aconteça, é preciso deixar oferendas que o agradam do lado do tronco de grandes árvores, tais como cachaça e fumo de corda. O mais legal é que os estudiosos do folclore brasileiro afirmam que essa foi uma das primeiras histórias citadas pelos portugueses que se mudaram para o Brasil durante a colonização. Esse relato foi realizado pelo padre José de Anchieta, ainda em 1560. E você? Conhece alguma lenda brasileira que possa ser contada aqui? Me conta que eu conto. Aqui, para os nossos amigos. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.